linguagem artística é diversa, é multidisciplinar. Gradualmente fui descobrindo a instalação, a fotografia, o desenho, a pintura. Sou muito influenciado pelo simbolismo, por algumas variantes de interpretações simbólicas das imagens. Este projeto é um pouco o começo de um percurso mais singular, mais individual, e tem muito a ver com a psicologia, com a maneira como eu interpreto as minhas experiências pessoais. Mas há sempre um tema confessional no trabalho, há sempre uma tentativa de procura de redenção, de encontrar no fazer, no contar, encontrar uma redenção, uma consolação dos erros que se cometem ao longo da vida, das experiências que são menos positivas, das decisões que tomamos. É uma maneira de redimir um pouco a mim, ao trabalho, ao negociar o papel que eu tenho na sociedade. Houve um período em que eu conceptualizava a arte na terceira pessoa, contar histórias do imaginário que não tinham necessariamente a ver com a minha experiência pessoal. Se conseguir olhar para isso de uma maneira mais atenta, há sempre uma ligação à individualidade e ao percurso pessoal e às experiências pessoais. Mas aqui nesta exposição existe mesmo um foco sobre uma experiência pessoal muito bonita, mas muito difícil. Eu abordo o tema do amor e aqui a dificuldade foi de ver a minha intimidade exposta. Até que ponto é que eu estava disposto a realmente aprofundar sobre as experiências que eu tinha e até que ponto é que eu estava disposto a contar a história de uma maneira real. O fazer foi mais difícil, porque foi muita catarse emotiva. Os desenhos evocavam memórias que não eram tão positivas e que apelavam muito às minhas emoções, e foi uma aceitação do sofrimento e uma tentativa de observar o sofrimento causado de uma maneira imparcial, desligada, de uma maneira em que me permitisse sentir as emoções, mas já mesmo a ter alguma distância. Isso foi um desafio, e depois vem o nervosismo da exposição e vem as expectativas da exposição. As pessoas interpretam as coisas à sua maneira, a visão do artista cria o objeto e cria a narrativa, mas depois as obras têm vida própria e as pessoas interpretam de acordo com o seu contexto, de acordo com a sua circunstância. Agora, na altura da exposição, havia um nervosismo e havia a expectativa de conseguir ainda mais distanciamento da carga emotiva dos trabalhos. E isso aconteceu. A partir do momento em que o John pegou nos trabalhos e começou a meter na parede e a manusear os objetos, eles perdem muito a minha carga emotiva e privada, pessoal, íntima que têm. A partir do momento em que as pessoas entram e começam a se identificar com este trabalho ou aquele trabalho, porque é um conjunto de muitos trabalhos, a história dilui. E a história deixa de ser a história que eu contei a mim próprio e passa a ser uma história que eu conto aos outros e que os outros veem à sua maneira. Para mim o trabalho ajudou muito a reforçar a minha psique, porque ajuda a simbolizar elementos mais frágeis que eu não queria ver, não queria observar, e ajuda a solidificá-los e ajuda a ver os meus
pontos vulneráveis, assim como também a reconhecer pontos fortes, que a memória contamina e por vezes o rancor que fica, a perda, contaminam as coisas positivas. E eu, ao simbolizar estas emoções, crio imagens originais que para mim são muito potentes, que se diluem depois no contexto que nós vivemos, que é repleto de imagens, e que cada pessoa tem o seu dicionário, a sua livraria, a sua biblioteca de imagens. Enquanto para mim são pontos de criação e de representação, de transformação do abstrato em concreto, as pessoas revêem-se nas imagens de uma maneira diferente, interpretam de uma maneira diferente. E isso foi desafiante, perder a expectativa de que as pessoas vissem os objetos da maneira como eu os vejo e de observar na realidade que essa carga emotiva é muito diluída. É diluída na interpretação que as pessoas fazem e depois é diluída em mim próprio ao ver que não sou tão importante como aquilo que pensava, que os objetos não são tão significativos como aquilo que eu pensava. Eu realmente fiz muito voluntariado. Fiz voluntariado em Itália com pessoas com deficiência, fiz voluntariado com crianças no Nepal e no sul da América, no Peru. E agora estou a trabalhar com séniores. Isto tem a ver com um desafio pessoal de sublimação da dor. Eu pego em episódios muito difíceis de gerir que eu passei na minha vida, desafios muito difíceis, e tento sublimar ajudando as outras pessoas. Tenho uma qualidade de vida que me o permite, além de todo o entusiasmo e da aventura que é fazer voluntariado no estrangeiro, de conhecer culturas novas, pessoas novas, situações novas. Depois de ter sofrido algumas etapas na minha vida, eu decidi que a melhor maneira de sublimar a dor era colaborar, era ajudar os próximos. Em vez de me afundar na dor ou de criar rancor, isto eu aprendi muito com a pintura, porque os meus quadros iniciais, quando eu andava na escola, na universidade, as minhas primeiras pinturas eram muito do meu mundo interior e representavam muita dor, muito desenquadramento, uma crise existencial muito grande que me levou durante muito tempo. E os quadros, no final, depois de ter ido para a Finlândia fazer Erasmus, os quadros tornaram-se muito mais limpos e muito mais potenciadores de força, de ideais e de uma representação não tão sôfrega da realidade. E isto depois eu levei de um aspecto mais da pintura, levei um pouco para um aspecto mais social. E em vez de estar preocupado com as minhas maleitas e com os meus desafios, uma maneira muito mais forte de processar e de trabalhar as minhas fragilidades é tentando realmente ter um papel positivo na vida das outras pessoas. E é uma maneira de sublimar a dor e é uma maneira de ultrapassar e de ter marcos no percurso pessoal que levam a pensar, pá, foi difícil, foi sofrido, mas valeu a pena porque disso criou-se esta situação favorável. É uma situação não só bonita, mas uma situação favorável ao respeito, à aceitação mútua, porque os projetos que eu trabalhei quer com pessoas com deficiência, quer com os séniores, quer com crianças, acabam por ter um final criativo. Há uma instalação, há um evento, e é uma situação favorável, é uma situação de acréscimo. E desde a primeira experiência, em particular com as pessoas com incapacidade, que vi os resultados, vi que as minhas dores e as minhas mágoas
foram realmente sublimadas nessa alquimia de procurar da matéria mais putrefata, mais difícil de lidar, procurar transformá-la, sublimá-la, processá-la em algo positivo, numa experiência positiva, numa memória positiva. Tenho uma visão bastante pessimista do mundo. Eu acho que a vida é uma grande componente da vida é o sofrimento, e à medida que nós vamos crescendo, o abandono, a perca, são factos da vida. Tipo, é um percurso que inicialmente na primeira metade da vida é ascendente, é um percurso de desenvolvimento, de ganho de experiências, de ganho de relações, de ganho de competências, e depois eventualmente é um percurso de declínio, em que existem perdas, existem fragilidades, existem vulnerabilidades, existe a perda de competências, de aptidões, e eu encaro a vida um pouco assim, que é um pouco uma visão muito paralela ao budismo, que a vida é sofrimento. Só que eu não encontro tão facilmente na saída do sofrimento como no budismo, que é a realização interior. Eu acredito mais na saída do sofrimento realmente com uma experiência ativa, com um movimento ativo face ao exterior, face a tentar obter consolação dessas percas e do sofrimento, através de favorecer, de criar algo no mundo, de pôr algo mais positivo naquilo que nós conseguimos, afastar o sofrimento das outras pessoas, tentar ser uma força positiva e sublimar não só o nosso sofrimento, mas o sofrimento dos outros. O meu percurso artístico é muito peculiar, mas acima de tudo aquilo que eu acho que é mais significativo e mais importante foi criar alguma distância. Criar alguma distância entre aquilo que se faz e aquilo que se é. Eu acho que a arte pode ser prioritária e ter um papel primordial na vida das pessoas, mas eu acho que muitas das ideias que se criam quando nós tentamos ser profissionais da arte são ideias que obstruem o trabalho. Eu caí nesse erro. O papel que a arte teve na minha vida era predominante, e todas as ações e todas as experiências e todas as relações que eu tentei criar iam na direção de tornar-me um artista profissional. Mas, por exemplo, a carga monetária no trabalho tira muita qualidade ao trabalho e tira muita liberdade. Por isso, o grande conselho é arranjar uma estabilidade económica para depois conseguirem desenvolver o trabalho sem tanta carga, sem tanto peso, porque isso também influencia a relação que se tem com o público. É muito mais importante o trabalho ser uma expressão de partilha sem interesse, desinteressada, do que o trabalho ter uma carga em termos de colecionadores, de compradores. Isso é um dos aspectos. Em termos de prática artística em si mesmo, é a exploração. Vejam referências,
vejam outros pintores, conheçam bem a história da arte, não entender que o conceito de beleza é uma questão estética, é uma questão filosófica. O conceito de técnica, de aspectos técnicos da pintura ou do desenho, são aspectos técnicos da pintura ou do desenho. Tentar fazer uma boa diferenciação entre as coisas e hum, não seguir modelos mentais que levem a que eu quero pintar assim, ou eu gostaria que as minhas pinturas fossem assim. Tentar um pouco explorar, o desenho é algo que se aprende, a mão é uma questão de prática, as técnicas são aventuras. Primeiro começa-se por um sítio e eventualmente vai-se acabar num sítio diferente. E depois é seguir, é ver qual é que é o papel que realmente uma atividade criativa ou a arte tem na tua vida. E não fazer como eu, em que sangue, suor e lágrimas em prol de um trabalho artístico. Porque o trabalho artístico tem o seu lugar, mas uma identificação como artista muito forte é contraprodutiva para muitos aspectos da vida. E a vida é bem mais colorida e bem mais diversificada do que aspirações artísticas. Isto é um conselho baseado em experiência pessoal, porque realmente há vida além da arte e eu demorei um bocadinho a perceber isso. Lagos é um contexto difícil para ser um artista. Tem muitas vantagens porque tem uma boa qualidade de vida, muito melhor do que comparando vivendo em Lisboa, no Porto. Aqui novamente tem a ver com as ambições. A partir do momento em que o aspecto económico está desligado da tua prática artística, que é o meu caso, ser artista torna-se mais fácil, porque essencialmente há um foco no que é criar. Seja criar oportunidade, seja criar diversidade. Eu, por exemplo, eu não trabalhei com jovens, trabalhei com crianças, mas ali o objetivo era muito simples. O objetivo era desenvolver apetências criativas nas crianças e desenvolver e depois determinadas habilidades da mão. Mas, acima de tudo, era que eles pudessem ter esses exemplos para seguir, dos pintores, dos artistas, que pudessem ter uma vida interior mais diversificada. Ainda que as crianças eram bastante jovens, mas é importante criar desde pequeno estas idealizações, estes modelos que nos permitem ter mais liberdade de opção, liberdade de escolha. Eu agora trabalhei com séniores. Eu não sei muito bem como é que vai ser a minha vida, por isso não sei muito bem o que é ser artista em Lagos. Estou cá mais presente, mais sólido há alguns anos. Ser artista no geral já tem muitas dificuldades. Ser artista em Lagos, para mim, de momento, tinha muito a ver com acesso. Houve um trabalho efetuado ao longo destes últimos 3 anos para ter acesso. Eu esperei um ano para ter a exposição aqui na galeria, para ter acesso, para poder apresentar os meus trabalhos. E esperei bastante tempo para ter acesso ao Centro Cultural, seja para apresentar os trabalhos que desenvolvi, o trabalho que desenvolvi com os séniores, seja agora para a minha exposição individual. A minha principal preocupação era ter acesso para ter a infraestrutura necessária para apresentar o trabalho ao público. E é um pouco a maneira como eu tenho ultimamente visto o meu percurso artístico, tem a ver com
esta interligação com as comunidades, com os trabalhos mais sociais, mais comunitários, e tem a ver com tentar elevar o melhor que vitalizar o melhor que posso as situações em que me encontro. Aqui na galeria foi fazer o meu melhor trabalho possível que eu conseguisse planear para este espaço, porque acho que é necessário que nós conseguimos, dentro das energias interiores e da perspectiva que vamos ganhando ao longo dos anos, e eu tenho um percurso no estrangeiro bastante longo, é importante, quando se tem alguma consistência daquilo que se foi alcançando, é importante desenvolver os trabalhos e o ato de criação com a maior vitalidade possível, de maneira que outras pessoas que se veem os trabalhos, outros próprios artistas que veem os projetos e a maneira como tu realizaste, seja sugestivo e sugira soluções e sugira percursos que podem não ser tão claros. E isto passou-se muito com a pandemia. Foi um bocado uma situação generalizada, que se nós não tivermos eventos, movimento, as pessoas estagnam e retrocedem. E então é importante criar nas dinâmicas possíveis objetivos que sejam difíceis de execuir e que deixem para as pessoas que veem um percurso do que é possível. Se não houver estes ideais, estes exemplos a seguir, eu próprio sigo muitos, eu tenho colegas meus que são exemplos a seguir, que são pessoas que alcançaram determinadas marcos, sejam intelectuais, em termos de interpretação, que a mim me abrem os olhos, sejam marcos mais sociais, de que alcançaram determinadas posições e alcançaram determinados eventos, que a mim me dão um percurso de possibilidades e me permitem imaginar e trabalhar para alcançar coisas semelhantes. E eu vejo na minha dinâmica de ser artista em Lagos um pouco isso no trabalho que faço como professor e no trabalho que faço como artista plástico. É um pouco tentar, com os meus recursos, criar uma situação o mais competente e mais vital possível para que as pessoas vejam os caminhos possíveis. E desde o mais particular, que é a atividade de desenho e a mão, até ao mais geral, que é a montagem e as possibilidades, por exemplo, de divulgação, as pessoas percebam que há caminhos possíveis, que existem coisas que se possa fazer, que a vida é vital se nós tivermos vitalidade para contribuir, para melhorar, para desenvolver.